computador está bem devagar. Boa noite, então, a nossa aula. Sejam bem-vindos à aula de Neurofisiologia e Psicobiologia. Hoje eu vou passar para vocês, no primeiro momento, o plano de ensino da disciplina, que eu vou compartilhar com vocês. Eu também já deixei no ambiente AVA, disponível lá em materiais, então vocês podem baixar e guardar, né, esse plano de ensino lá, para vocês terem acesso quando vocês quiserem. Então, eu vou compartilhar ali com vocês. Me deem aí um feedback, se vocês estão vendo a minha tela. Sim, prof. Tá, ótimo, obrigada. Deixa eu ver se não está um tamanho pequeno aqui. O som, vamos só melhorar aqui o som. Tá bom aí o som para vocês? Está. Ótimo, perfeito. Vou colocar aqui melhor com o microfone. Que daí não... Prof, cortou Oi. o som. Cortou o som. Peraí. Voltou? Voltou. Ah, é porque eu conectei o plugzinho do microfone com o fone. Aí, beleza, vamos lá. Então, eu estou colocando aqui na tela para vocês o nosso plano de ensino da disciplina, então, de neurofisiologia e em psicobiologia. A nossa disciplina, ela vai ter aí a carga horária de 40 horas, né, 40 horas no total, 2 horas semanais, tá? Então, eu deixei para vocês aqui a ementa, depois vocês leiam, né, essa ementa, ok? Deixei também aqui os objetivos, objetivo geral, objetivos específicos, né? E aqui embaixo, que é o que eu quero conversar com vocês, a gente vai passar item por item, então, do que a gente vai estudar aí no nosso conteúdo programático, certo? Então, no conteúdo programático, nós vamos iniciar, então, a neurofisiologia com os fundamentos da neurociência, né? O que vem a ser esses fundamentos da neurociência? São aqueles assuntos, aquelas questões, aqueles conceitos que são básicos da neurologia, né? Então, a gente vai fazer aí um pouco de uma revisão do que vocês já viram, né? Lá na histologia, na anatomia, na fisiologia, relacionado com o sistema nervoso, tá bom? Então, por isso que eu coloquei o termo ali para vocês, morfofisiologia. Morfo, que vem da estrutura, histologia e anatomia, e a fisiologia, que vem do funcionamento. Então, a gente vai fazer um apanhado geral sobre, né, os principais conceitos, tais como, então, a organização, como que é dividido, né, quais as células que contêm esse tecido, como que é realizado a comunicação de uma célula com a outra, o que são os neurotransmissores, né, quais os seus tipos, e a gente vai falar também um pouquinho de potencial de membrana e potencial de ação, tá? Então, a gente vai fazer um breve apanhado geral. Em sequência, aí a gente já começa mesmo na parte de neurofisiologia e psicobiologia, com a homeostase e os sistemas de controle, né? Dando ênfase no sistema nervoso e, neste caso aqui, na parte glandular do sistema nervoso, que vai envolver quais estruturas? O hipotálamo e a hipófise, né? Que a gente, lá na fisiologia, a gente passou, né? A gente deu o básico do básico ali, porque tinha outros sistemas para a gente estudar. Então, aqui a gente vai se ater um pouquinho mais a essa estrutura e essa função. A Abigail acabou de entrar. Dando continuidade ao conteúdo, nós vamos estudar um pouquinho
de comportamento alimentar e os principais disfunções também do comportamento alimentar, que é bastante interessante a gente saber como que desencadeia, né, essas disfunções. Em seguida, bases neurais do comportamento sexual, certo? Também é bastante interessante esse tema. Em seguida, então, a gente vai partir agora para a fisiologia do medo e do estado ansioso. Então, por que que nós temos a reação de medo? O que que é a ansiedade? O que que causa, né? O que acontece no sistema nervoso que desencadeia, então, esse estado ansioso, tá? Em sequência, vamos, então, aprender as bases, né, da aprendizagem, da memória e do comportamento, as bases fisiológicas. Então, como que ocorre o aprendizado, como que ocorre a memória, né? Como que se dá alguns tipos de comportamento. Então, é isso que nós vamos verificar nesse item. Em sequência, porque não tem como a gente desconectar esses dois itens, né? Então, eles estão bem linkados, que é, então, relacionado com o mecanismo de linguagem e atenção. Então, aprendizagem, memória, linguagem e atenção, eles estão, né, linkados, eles estão conectados. Então, por isso que é interessante a gente verificar um na sequência do outro. Só um momentinho, que tem um colega entrando. Ok. Depois, então, a gente vai estudar os estados da consciência e a cronobiologia, ou seja, como que nós controlamos, né, o nosso ciclo de sono e vigília, o que acontece, né, com as pessoas que entram no coma, seja o coma induzido, né, ou o coma causado por algum tipo de doença, né, algum tipo de trauma. Então, essa vai ser a questão que nós vamos ver aqui. Estados de consciência e cronobiologia. E por último, mas não menos importante, a gente vai tratar então de algumas síndromes, de algumas disfunções neurológicas, ok? Então, no decorrer do semestre, vai surgir várias síndromes e várias disfunções, tá? Então, aquelas que chamar mais a atenção de vocês, eu jogo então para essas síndromes e disfunções neurológicas, né? Porque são milhares, né, de disfunções que envolve aí o sistema nervoso. Mas uma delas que eu vou tratar com vocês é sobre, né, o transtorno autista, que é bastante importante, tá? O espectro do transtorno autista, que é chamado de ET, tá? Então, daí esse eu vou tratar com vocês, é certeza. Mas daí as outras disfunções a gente vai despertando, né, e vai elencando aí durante o semestre. Até aqui, quanto ao conteúdo, vocês têm aí alguma pergunta? A Malu já disse, ai, adorei, amei. É um tema, gente, que é, assim, apaixonante, né? Essa parte de neurologia. Tem muita coisa que já foi estudada, mas, ao mesmo tempo, tem muitas coisas que são um mistério para nós ainda, tá? Mas a gente vai passar o básico para vocês, nós vamos construir esse conhecimento juntos, para que vocês possam aí ter a liberdade de buscar outros temas, né? Um outro tema que é muito interessante, que a gente pode colocar aqui, é o Alzheimer, né? Naquelas síndromes lá no final. Alzheimer, Parkinson, né? Que são doenças que estão aí no nosso dia a dia, né? Pode ter algum parente, né, algum conhecido próximo que apresentam, então, essas disfunções, então é importante a gente conhecer um pouquinho mais sobre elas. Vocês têm alguma dúvida aqui quanto ao conteúdo? Quanto aos nossos temas? Não? Ok. Beleza. Então, vamos passar, então, para o próximo tópico, que a gente já conversou um pouquinho ontem, mas eu não sei se todos que estão hoje estavam ontem, então eu vou repetir, tá?
A gente vai, então, tratar dessa disciplina dessa maneira colaborativa, tá? Então, a gente vai ter momentos em que nós vamos trabalhar juntos, sempre baseado no que vocês já conhecem, do que vocês já têm conhecimento, a gente vai compartilhar esse conhecimento e a gente vai construindo, então, aí, né, o conhecimento juntamente com vocês. Então, nós vamos ter momentos, né, que nós vamos trabalhar dessa forma. Inclusive, hoje, nós já vamos começar com essa metodologia, ok? Vai trabalhar com slide, vai trabalhar com ambientes colaborativos, com jogos interativos, tá? Para a gente poder, então, tornar essa matéria tão importante e tão densa, ela é tão complexa e tão densa, para a gente poder, então, tornar essa disciplina mais leve, né, para vocês, tá bom? As aulas, então, continuam sendo realizadas aqui pelo Google Meet. O material, ele vai ficar aí disponível para vocês no ambiente AVA, organizados da mesma forma, né, que eu coloquei para vocês ontem. Então, vai ter um espaço, uma sessão reservada para colocar os links das aulas, que, né, traz vocês aqui para o ambiente, então, do Google Meet. Vai ter um espaço somente para os materiais, textos, slides, etc. Um espaço para as videoaulas e vídeos complementares, um espaço para atividades remotas e, por último, então, um espaço dedicado à nossa avaliação. Tá bom? Então, é dessa forma que vai estar organizado para vocês lá no ambiente AVA. Os critérios, né, e a metodologia de avaliação, eu também mantive o mesmo esquema do semestre anterior, então vai ser 50%, 50%, né? Então, toda a participação de vocês em aula e nas atividades remotas fica, então, concentrado 50% da nota e a nossa avaliação bimestral fica, então, reservado 50% também da nota, metade e metade. Prof. Fala, Flor. Eu só tô com uma dúvida. Tu vai deixar o conteúdo no portal, né? No AVA? Sim. Uhum. Ah, tá. Obrigada. É que lá no AVA, não sei se você chegou a ver, Camila, mas eu dei uma repaginada ali na minha aba só na minha disciplina, tá? Não tô falando dos outros professores, é só na minha disciplina ali. Eu dei uma repaginada, uma organizada, então vai ter lá uma seção que vai estar escrito material. Então, daí lá eu coloco o slide, os capítulos, artigos, textos, enfim. E vai ter outro localzinho escrito videoaulas, que daí lá nas videoaulas vocês vão ter acesso às aulas gravadas e também aos vídeos complementares. Ah, tá bom. Obrigada, prof. Nada. Daí dá uma olhadinha lá depois, quando você puder, e me dá a sua opinião, me dá o teu feedback. Tá, eu já vou dar uma olhadinha já. Então, tá bom. A bibliografia básica e a bibliografia complementar, isso aqui realmente é um ponto de partida aí para as referências, mas a gente vai estar utilizando outras também, que eu vou estar disponibilizando para vocês durante o nosso semestre, tá bom? Mas a base é essa, né? Livros de fisiologia, livros também relacionados com psicofisiologia, psicobiologia, né? Então, são livros relacionados ao nosso tema, mas principalmente relacionados à neurofisiologia e psicobiologia. Então, tá aqui tudo bonitinho para vocês. Vocês vão ter acesso a esse plano de ensino lá no portal AVA. Perguntas sobre, então, a avaliação, sobre o método. Tá tudo ok para vocês? Podemos manter assim? O que vocês acham? Tranquilo, Malu? Tranquilo, Lívia? Beleza. Ok. Tudo certo, então. Então, já vamos começar. Nós vamos trabalhar muito hoje, tá? Muito mesmo. Então, se preparem. Peguem aí o caderninho de vocês. Eu já vou mandar o link para a gente poder trabalhar junto aqui no nosso ambiente colaborativo. Tá?
Tem alguém aqui que é a primeira vez que está assistindo aula comigo? Élica, seja bem-vinda. Sou a Eli, seja bem-vinda. Não se assustem, tá? A gente vai devagar, tá? A gente vai devagar. Por isso que eu quero fazer essa revisão com vocês, né? Bem esmiuçado. Quem já fez a disciplina comigo vai ajudar, porque eles estudaram tudo que eu vou falar aqui, eles já estudaram. Então, eles vão nos ajudar aqui a fazer essa revisão que ela é necessária, tá? E daí vocês acompanhem. Todo o material está lá no portal, como eu falei. E terminando aqui a nossa construção aqui dos nossos slides, né? Das nossas conclusões, né? Aqui, eu mando lá para vocês também. Certo? Então, vamos iniciar. Deixa eu tirar essa tela aqui com vocês. Vou trocar de tela, tá, gente? Para vocês que começaram hoje, não se assustem, eu trabalho com 2 monitores. Então, às vezes, eu vou estar olhando desse lado, porque eu vou deixar vocês aqui desse lado, para a gente poder verificar se vocês estão com alguma dúvida. Então, por isso que eu deixo vocês aqui desse ladinho, mas a câmera fica aqui e vocês ficam aqui. Então, não se assustem se eu ficar olhando para cá algumas vezes. Uhum. Não precisa ficar assustada não, viu, Sueli? Nem Élica. É Élica? Élica. Que diferente, Élica. Muito bom. Então, vamos lá. Quem não conseguir entrar por esse link, não tem problema, porque vocês vão me ajudar aqui e podem escrever no chat, e também vocês podem abrir o áudio de vocês e falarem, tá? Então, eu quero que vocês falem, eu quero que vocês participem, certo? Tem que participar. Porque sem a participação de vocês, a gente não consegue, né, avançar no conteúdo, tá bom? Então, tem que participar, certo? Tentem acessar aí o nosso link. Vocês estão vendo uma tela azul que eu vou compartilhar com vocês. Vocês devem estar vendo aí uma telinha azul. Apareceu para vocês aí a telinha azul? Isso, beleza. Gente, ó, antes da gente começar, né, o pessoal que teve a aula ontem já está um pouquinho mais familiarizado aí com o ambiente do Jamboard. Vamos dar aí alguns avisos, tá? A gente vai mexer nestas ferramentas aqui, tá bom? Nós vamos mexer na caneta, nós vamos mexer aqui na borracha, no selecionar, que é para mexer um post-it para o lado, para o outro. Nós vamos utilizar os post-its, né, para vocês escreverem, tá? Vamos utilizar a ferramenta de buscar figuras, caso vocês queiram, tá bom? E o raio laser, que é para vocês rabiscarem, daí ele some. Então, é para vocês mexerem somente nessas ferramentas aqui, tá bom? Não cliquem no plano de fundo e nem no limpar frame, porque se vocês clicarem no limpar frame, ele apaga tudo que a gente fez, certo? Então, vamos ficar focados, então, nessas ferramentas que eu mostrei para vocês e aqui no slide, tá bom? Não cliquem em outros locais. Para quem não conseguiu o acesso, não tem problema. Eu vou perguntando as coisas e vocês vão colocando aqui do lado do chat ou abram o fone de vocês, tá?
o microfone e vocês vão falar, certo? Então, vamos iniciar. Nós vamos falar aqui agora, pessoal, vamos fazer uma revisão sobre o sistema nervoso, tá bom? Então, vamos começar pelo básico do básico. Nós vamos começar pelas funções do sistema nervoso. Então, eu quero que vocês escrevam, tá? Com os post-its, quais as funções que vocês lembram que são atribuídas ao sistema nervoso. Qualquer coisa que vocês lembrem e que está relacionado com o sistema nervoso. Podem ir escrevendo aqui ou já pode ir direto escrevendo no nosso slide. O pessoal já está colocando ali, função motora. Vamos lá. Sensorial, beleza. Pode ir afastando o post-it de um lado para o outro. Isso. Aí depois a gente organiza. Vamos lá. Tem poucas pessoas participando. Vamos lá. Quero vocês escrevendo. Tem mais funções. Quem quiser confirmar antes, né? E quiser escrever aqui no chat, também pode falar. Estímulos, ok. Integradora, pode ir separando. Isso. O que mais? Não conseguiu entrar, Sueli? Não tem problema. Fala para mim, Sueli. O que você quer que eu escreva ali, que eu escrevo, tá? Transporte? Tá. Eu vou colocar ali para riba também. Arriba, então, vou colocar transporte da informação. Ok, já coloquei. Condução, tá, beleza. Então, vou colocar aqui, condução. Condução, ok, já mudei. Pensamento, ótimo. Não consigo ver quem foi que escreveu pensamento. Mas é isso mesmo, pensamento, armazenamento de informações, ok. Função integradora, ok. Qual mais? Ah, Gabriel, isso mesmo. Pensamento, condução, função sensitiva. Função sensitiva, Camila, tá aqui no sensorial, tá? Função sensitiva tá ali no sensorial. Sueli, vou colocar o teu. Extremamente importante, tá? Memória. Memória. Perfeito. Isso mesmo, memória, tá aqui. Interpretação. Função sensitiva já foi. Qual mais? Tem mais, gente, tem muito mais. Pensamento, memória. Ligação entre os neurônios, ok. Deixa eu colocar aqui o que a Riba pediu. Ligação entre os neurônios, ok. Enviar o comando para que os órgãos funcionem, ok. Sim, Élica, isso mesmo, é isso que eu acabar de falar. Ninguém lembrou dos sentimentos, isso mesmo. Sentimentos, ok, isso mesmo, tá aqui. Sentimentos. Sinapse. Assim não vale, Riba, praticamente tudo não. Sinapse. Opa. Sinapse, ok, já coloquei aqui. Ok, já coloquei, Camila, sinapse. Qual mais? Então, olha, vou ler aqui que vocês colocaram. Função motora, sinapse, função integradora, ligação entre os neurônios,
armazenamento de informação, enviar comando para que os órgãos funcionem, condução da informação, interpretação, estímulos, pensamento, sensorial, sentimentos, memórias. Permite o cérebro reconhecer estímulos. Então, receber estímulos. Vou colocar aqui, tá, Riba? Receber estímulos. Ok, tá ali. Coloquei. Vamos ver que se tá faltando coisa aqui ainda, gente. Vamos lá. O que mais? Ali, durante a apresentação do plano de ensino, eu coloquei para vocês uma função lá, que é bastante importante, que é o que são as ações que nós temos frente às situações. Como é que é o nome? A forma que nós... As ações que nós temos frente a algumas situações. Como que se chama isso? Reação? Tem um nome mais bonitinho, Cíntia. Atitude? Decisão? Comportamento, né? Então, vamos colocar aqui, comportamento. Deixa eu colocar aqui para vocês, então. Comportamento. Então, são determinados tipos de ações que nós temos frente a algumas situações, tá? O que vocês colocaram, atitude, reação, decisão, tudo isso também são funções que o encéfalo, né, o nosso sistema nervoso, ele vai ser responsável, tá bom? Na tomada de decisões, né? Então, eu vou colocar aqui. Decisões. Decisões. Vocês colocaram também atitudes. Ok. Ok. Então, aqui tem várias coisas. Vamos organizando aí depois. Que mais, gente, que a gente pode colocar aqui? Alguém colocou ali sistema motor? Tá, ok. Vamos, depois a gente vai organizar certinho isso aí. Que mais? Lembraram mais de alguma coisa? Não? Então vamos nos organizar aqui. De tudo isso que eu falei para você, que vocês colocaram aqui no nosso quadro, nós podemos organizar a homeostase. Eu vou colocar aqui, tá? Controle da homeostase, Riba. Que eu tinha visto e acabou passando ali. Controle da homeostase. Aqui, já escrevi. Então, equilíbrio hormonal, controle hormonal, pode ser, Cíntia. Então, vamos colocar aqui. Controle hormonal, coloquei ali, tá? Cíntia, já escrevi. Tava aqui já com a mão na massa, já escrevi. Tá? Então, olha lá. De tudo isso que vocês colocaram aqui, nós podemos organizar as funções do sistema nervoso em 3 conjuntos, tá bom?
Então, eu já vou aproveitar aqui, olha, essa palavrinha aqui, que é a função motora, vou deixar ela bem grandona, porque essa aqui vai ser a nossa primeira divisão, tá? Eu já vi que tem aqui uma segunda palavrinha que me interessa, que é essa palavrinha aqui. Ó, essa palavra aqui eu quero, função integradora. Tá? Então, aqui, ó, função integradora, certo? E aqui, acho que ela até ficou maior, né? Mas tudo bem. Função integradora. E nós temos uma terceira função que também já está aqui. E eu vou aproveitar ela, que é aqui a função sensorial. Então, vamos deixar aqui para ladinho, que eu vou fazer uma maneira que fique mais fácil para vocês organizarem as ideias, tá? Então, eu vou deixar aqui, vou deixar isso aqui. Então, olha lá, a função integradora, ela vai ficar aqui no meio, a função motora vai vir para cá, e a função sensorial, ela vai vir para cá. Então, beleza. Então, você tem aqui a função sensorial, aqui nós temos a função integradora, aqui eu tenho a função integradora grandona, tá? Só vou mexer aqui e vou colocar para vocês aqui, ó, função sensorial. Para a gente poder organizar bem certinho. Função sensorial. Aí, agora sim. Então, nós podemos dividir as funções do sistema nervoso em três: função sensorial, função integradora e a função motora. Qual vai ser a função da sensorial? A sensorial, ela vai captar os estímulos provenientes do meio interno e do meio externo, certo? Então, quais desses bloquinhos, desses post-its que vocês colocaram aqui, ela melhor se encaixa na função sensorial? Quem já sabe pode pegar esses post-its e arrastar para o lado, então, da função sensorial. Eu vou deixar isso aqui para cá e esse aqui para cá. Então, qual dessas funções que vocês acham que ela está relacionada com a função sensorial, ou seja, aquela função de captar os estímulos? Então, captar os estímulos do meio externo, por exemplo, captar o estímulo de dor, quando alguém vai lá te beliscar. Captar o estímulo de fome, né? Um estímulo interno, ok? Captar o estímulo de frio, de dor. Vocês acham que tudo isso aí vai para esse lado? Prestem atenção. Atitudes? Ai, 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 ai. Vamos ver se aqui, ó. Interpretação, você acha que a interpretação ela é feita no sistema na função sensorial? Pensa bem. E aí, o pessoal aqui do chat, pode abrir o fone, pessoal. O microfone, vamos lá. Então, eu vou ajudar vocês, tá? Então, olha lá. Vou ajudar vocês. Pode soltar ali o post-it. Isso, olha. O sistema motor, ele tem a ver com a função motora, tá? Inclusive, aqui a gente pode colocar o sistema motor, pode colocar entre parênteses aqui, ó, músculos. Músculos. Tá? Então, aqui, ó, sistema motor, músculos, tá? Sentimentos, não. Comportamento, não. Estímulos. Os estímulos, sim.
tá? Os estímulos, ele tem a ver, então, com essa função sensorial. Por quê? Porque é através da função sensorial que é captado esses estímulos, seja esses estímulos internos ou externos, tá? Por qual estrutura do sistema nervoso ocorre essa captação dos estímulos? Quem lembra? Por qual estrutura do sistema nervoso ocorre a captação desses estímulos? Vamos lá, pessoal, vocês sabem. A gente já viu isso aqui. A Riba colocou dendritos. Riba, não está errado, tá? Mas eu vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar aqui a tua resposta. Eu vou colocar aqui, ó, pelos dendritos, tá? Vou colocar. Isso! Aí sim, neurônios. Neurônios sensitivos. Agora sim. Certo? Então, aqui, olha. A função sensorial, tá? Ela tem, então, a função de captar os estímulos. Quem capta esses estímulos são os neurônios sensitivos, tá? E a função aqui é receber esses estímulos. Então, aqui tá correto. Vocês acham que existe mais algum desses post-its aqui que estão relacionados com a função sensorial? Pode ser que não esteja aqui, tá, gente? Pode ser que tenha que escrever aqui. Quais os órgãos que eu capto os estímulos? Quais órgãos que eu consigo captar os estímulos do meio? Isso, ali a Riba já colocou. Cadê o pessoal participando aí, gente? Vamos lá, aqui é assim agora, pessoal. É participação, hein? Eu tô vendo aí quem tá participando. Então, aqui, ó, pele. Ok. Além da pele, a pele e o tato, né? Nós temos aqui na pele, nós temos lá, então, diversos tipos de receptores, né? Sensoriais que captam frio, dor, calor, né? Qual outro órgão que eu tenho, né? Que capta os estímulos externos, por exemplo? Olfato, Lívia, exatamente. Então, já vou colocar aqui, ó, tá? Olfato. O pessoal já está colocando ali, visão, correto, exatamente. Aqui, ó, cadê a visão? Tava aqui, ah, tá ali. Visão, correto. Paladar, Lívia, pode colocar lá. Você consegue colocar, Lívia? Então coloca lá, paladar, ok, tá certo. Então, dentro da função sensorial, olha lá, nós temos, né, que captar os estímulos. Como que eu vou captar esses estímulos? Através da visão, através do paladar, através do olfato. A Sueli colocou ali, sim, dor, exatamente. E a dor, ela vai ter receptores, Sueli, tanto interno quanto externos, tá? Então, aqui, dor, sim. Nós temos receptores para dor. Então, tá aqui. Sim, corretíssimo. Muito bem lembrado, então, dessa função aqui, né, de captar, então, a dor. Paladar, olfato, excelente. Aqui, ok. Qual mais, gente? Tá faltando um, né?
Vocês estão o quê? Alguém colocou ali por trás, vamos ver. Visão já foi. Vocês estão me ouvindo? Como é que é o nome desse sentido? Audição. Então, quem escreveu 2 vezes visão ali, coloca a audição. Isso, perfeito. Agora, isso, perfeito. Pode colocar aqui em cima, ó. Pode colocar aqui em cima. Que daí não tampa o olfato. Isso. Então, beleza. Então, tudo isso que vocês colocaram aqui, a gente construiu, está relacionado com a função, então, sensorial. Captação do estímulo, tá? Esse estímulo que ele é captado, né, por esses neurônios sensitivos, ele vai ser enviado ao sistema nervoso central. Correto, beleza. E lá, na região do sistema nervoso central, ele vai ser, então, processado, ele vai ser, então, interpretado, né? Ele vai ser armazenado, ele vai, então, elaborar respostas, né? E dessa forma, então, ele vai mandar essas informações para o sistema motor, que já é a função motora, né? Então, dentre esses post-its que vocês colocaram aqui para mim, qual deles, né? Quais deles é responsável, então, ou está incluído na função integradora, que é, então, nessa função de interpretar os resultados, né? De interpretar as informações, de tomar decisões. Ah, agora já começou a mexer, né? Os post-its ali. Exatamente, tá? O pessoal está movimentando certinho ali. Comportamentos, com certeza. Memória, com certeza, né? Armazenamento de informações, perfeito. Ó, show de bola. Demais, gente, é isso mesmo, tá? Isso, show de bola. Ficou cheinho ali agora, né? Que lindo, gente, é isso mesmo, tá? Então, eu vou só organizar aqui para a gente poder, então, ficar uma coisinha um pouquinho, um visual aqui um pouquinho melhor. Então, deixa eu colocar isso aqui para cá. Então, sentimentos, sim. Pensamentos, sim. Memória, sim, tá? Então, tudo isso aqui faz parte, então, dessa função integradora. Comportamento, sim, tá? Armazenamento das informações, sim. Atitudes, sim. Decisões, sim. Aqui. Eu vou deixar no cantinho aqui a condução da informação e a ligação entre os neurônios, porque, na verdade, isso acontece em todos eles, né? Então, deixa eu só afastar aqui para a gente poder ficar um visualzinho melhor. Ok? Beleza. Correto. Então, ali é a função integradora, ou seja, né, todas essas informações que nós recebemos lá, né, dos receptores sensoriais, eles vão ser encaminhados, então, para, né, a região integradora, que é o sistema nervoso central, e essa região integradora, então, ela vai fazer, então, o quê? Armazenar essas informações, né, vai formar a nossa memória. É ali que nós temos os nossos sentimentos, a interpretação dessas informações, a tomada de decisão, tá? Atitudes, armazenamento de informação. Tudo isso, então, está relacionado com a função integradora, tá? Essa função também, ela vai ter aí uma função de controle, né? O sistema nervoso central, ele tem essa função de controle, né? Então, aqui tem controle da homeostasia. Então, eu vou colocar para cá, porque ele é uma função também do sistema nervoso central, que vai ser, então, essa parte aqui de função integradora, tá? Para quem não conhece essa palavra, que é o controle da homeostase, é o controle do equilíbrio interno do nosso corpo, tá bom? Então, esse equilíbrio interno do nosso corpo, ele depende de várias fontes de controle. E uma das fontes de controle é o sistema
nervoso, tá bom? Então, controle da homeostase, sim, ok? Tá. Esse controle hormonal, ele também vai entrar aqui nessa parte integradora, porque ele também emite uma forma, né, de controlar aí outros órgãos, tá? Então, quem que faz o controle do nosso corpo? É o sistema nervoso central e os hormônios, né, que são produzidos pelas glândulas. E nós temos no nosso sistema nervoso central uma glândula muito importante que é a hipófise e também o hipotálamo, tá? Então, vai entrar aqui também esse tal do controle hormonal, tá? Beleza. Mas sobrou só essas duas funções aqui para a motora? Esse aqui vai entrar aqui. Deixa eu pôr para cá. Enviar informações para que os órgãos funcionem, ele vai entrar aqui também. E aí? O que mais que vai estar aqui na função motora? Gente, só o controle do músculo? Só aqui no movimento de ação? O que mais que ele controla? Pode pôr lá. Força, ok. Força muscular. O que mais? Exatamente, ó, a Riba colocou ali uma coisa importantíssima. Colocamos aqui, olha, movimentos, ok? Entra ali no sistema muscular, né? Movimentos. Vou colocar aqui, ó, batimentos cardíacos. Alguém colocou ali postura, ok? Correto. Isso, Riba, movimentos peristálticos. Então, vamos lá. Para quem não conhece o que é esse movimento peristáltico, é um movimento ondulatório que ocorre no sistema digestório para impulsionar, né, o alimento no trato gastrointestinal, tá bom? Então, movimentos peristálticos é um movimento que vai impulsionar, né, o alimento por todo o trato gastrointestinal, certo? Vamos ver. Respiração, sim, porque na respiração, para controlar a respiração, nós precisamos, né, dos músculos que auxiliam na respiração, por exemplo, músculo diafragma, né, que vai então auxiliar na respiração. Nós temos os músculos intercostais, então também vai estar relacionado com, né, o controle da respiração. Então está correto. Ossos. Os ossos, eles também vão ter, por exemplo, é importante colocar porque ele vai entrar ali também, tá? Então, os ossos, eles recebem inervação, tá? E juntamente com o sistema glandular também, ele vai liberar cálcio ou armazenar cálcio. Então, quem controla isso? Sistema nervoso e sistema endócrino. Então, ele vai entrar ali também, né? A Cíntia colocou contração uterina na gravidez. Tem como escrever, Cíntia? Pode escrever lá. Tá certo que você colocou. Certíssimo. Vou apagar esse risquinho aqui. Porque a professora, quando tem um toque, né? Não pode ver um risquinho que quer apagar. Contração uterina, correto. Então, as contrações durante, né, o parto, eles são controlados, então, a partir do sistema nervoso central e também sistema endócrino. Pode botar lá. Tá certinho. Uma outra coisa que a gente pode colocar aqui, tá? É secreção de glândulas, né? Então, o sistema nervoso central, ele envia comandos para as glândulas, para que essas glândulas também secretem substâncias, tá? Então, podem colocar ali também secreção de substâncias pelas glândulas, tá?
Alguém vai escrever? Que daí, senão eu escrevo. Para a gente ir mais rapidinho. Não tem Não, tá certo. Acompanha por aí, tá? Você tá vendo aqui? Você tá conseguindo ver a minha tela? Ah, então é isso que eu quero que você veja, tá? E qualquer coisa escreve aqui que daí eu escrevo lá. Secreção pela secreção, cadê? Opa, fugiu. Secreção de glândulas, correto. Tá bom? Beleza, então vamos parar por aqui agora, tá? Então, ok, vamos voltar aqui a nossa organização. Vou colocar um pouquinho aqui mais perto. Então, ficou aqui ligação entre os neurônios e condução da informação. Vocês concordam comigo que condução da informação, ela vai estar, na verdade, em todas essas funções, né? Então, para você passar a informação do sistema sensorial para o sistema integrador, eu preciso que ocorra, então, essa condução da informação, certo? Entenderam? Sim? Ok. Ligação entre os neurônios. Para que ocorra, né, a passagem da informação de um neurônio para outro, eu também preciso que esses neurônios eles tenham essa comunicação, certo? Então, essa ligação entre os neurônios e essa condução da informação, ela vai acontecer nos 3 processos. Se não acontecer isso, aí não tem comunicação entre, né, as células nervosas, tá bom? Então, esses 2 post-its vai ficar aqui no cantinho, porque, na verdade, ele vai fazer aí parte do todo, tá bom? Ele vai entrar ali em todas as funções. Tá? Então, beleza. Conseguiram entender as 3 funções, gente, básicas, então, do sistema nervoso? A Sueli e a Élica, né? Vocês que entraram agora. Vocês conseguiram entender, então, essas funções? Oh, yes. Ótimo, ótimo, tá? Então, beleza. Então, vamos seguindo aqui. Depois eu vou organizar bonitinho aqui os nossos post-its, porque isso aqui, gente, é vocês que fizeram, tá? Então, a gente vai guardar isso aqui, porque isso aqui é a construção do conhecimento de vocês, tá? Eu quero que apareça a palavrinha ali, integradora, certo? Beleza, então vai ficar aqui, nós elencamos todas as funções relacionadas com o sistema nervoso, ok? Próximo passo agora é a gente, então, verificar como que esse sistema nervoso, ele está organizado, tá? Agora, eu vou escrever, tá? Vocês não mexam em nada por enquanto. Daqui a pouquinho, daí vocês vão mexer, tá? Então, por enquanto, agora acompanhe comigo. Quem tiver um caderninho, gente, pegue aí o caderno e vamos fazer juntos aqui a organização do nosso sistema nervoso, tá? O nosso sistema nervoso, pessoal, ele tem mais ou menos aí cerca de 2 quilos de peso, tá? Então, eu vou colocar aqui no cantinho, ó. Nosso sistema nervoso, ele tem, então, aí aproximadamente 2 quilos de peso, tá? Isso, mais ou menos, ele vai perfazer aí do nosso peso corporal, cerca aí de 3% do nosso peso corporal, certo? Então, cerca de 2 quilos, aproximadamente, então, aí, 3% do nosso peso corporal. Nosso sistema nervoso como um todo, ele apresenta, pessoal, bilhões de neurônios. Bilhões de neurônios, tá? Então, aqui, olha, dentro desse sistema nervoso, nós vamos ter aí Opa, vamos apagar isso aqui.
nós vamos ter, então, bilhões de neurônios, tá? Bilhões. Então, aqui, ó, bilhões de neurônios. Bilhões de neurônios. Horrível a minha letra ali, né? Bilhões de neurônios, tá? Além dos neurônios, que fazem parte, então, do sistema nervoso, nós vamos ter ainda as células da glia. Essas células da glia, elas vão dar suporte para os neurônios, tá? As células da glia, elas apresentam aí de 5 a 25 vezes mais quantidade do que o de neurônios, tá bom? Então, se nós temos aí bilhões de neurônios, quando nós falamos, né, de células da glia, que também é conhecida como neuroglia, tá? Ou neuróglia, nós vamos então apresentar aí de 5 a 25 vezes a mais, então, de células, tá? Então, aqui, células da glia, nós vamos ter aí vezes 5, né? A 25 vezes mais células. Então, olha a quantidade, né, que nós vamos ter aí de células, né, fazendo parte do nosso sistema nervoso, ok? Nosso sistema nervoso, ele é dividido em duas partes, vamos dizer assim, tá? Que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, certo? Então, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, eu vou colocar aqui, ó, tá? Sistema nervoso, ele vai ser dividido, então, vou colocar aqui, depois eu aumento lá. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, certo? No sistema nervoso central, eu quero que vocês digam para mim agora sim, vocês podem escrever, tá? Quais os componentes que vocês lembram que faz parte do sistema nervoso central? Podem colocar os post-its ali embaixo, ali que depois a gente vai organizando, tá? O que está dentro do sistema nervoso central? Olha, o que está dentro daqui, ó. Tá? Dentro do sistema nervoso central. Podem colocar ali medula espinal, ok? Pode jogar lá para baixo, tá certo? Ok, perfeito. Que mais? Cerebelo, pode jogar lá para baixo, tá certo? É isso mesmo, cerebelo. Encéfalo, pode jogar. 2 pessoas escreverem encéfalo, que ótimo. Então, 3 pessoas escreverem encéfalo. Beleza, manteve um encéfalo. Cerebelo pode descer, ok. Qual outra estrutura que faz parte, então, do nosso sistema nervoso central? Sistema nervoso central. Ponte bulbo, ok. Já vi aqui que a Riba colocou encéfalo, tá ok? Bulbo e ponte, correto. Já vou escrever aqui, tá, Élica? Então, vou escrever aqui, ó. Bulbo. Bulbo. Ok, perfeito. Alguém já colocou ali tronco encefálico, ok. E pode colocar, Lívia, crânio, que daí eu explico o que que é. Ponte. Vamos colocar aqui. Ponte. Não é a ponte da amizade, não, gente. Ponte. Ok. Tá aqui.
crânio, ponte, tem mais, tá faltando coisa aí, vamos lá. Lembram mais de alguma estrutura? Medula espinhal já tá ali já, medula espinhal já tá, aqui ó, medula espinhal, pode colocar, Lívia, meninges, pode colocar. Meninges, alguém colocou hipófise, pode descer ali, beleza. Tá, então agora vamos organizar aqui, vamos organizar. Pode puxar para baixo, tá certo? Líquido cefalorraquidiano, pode puxar. Beleza, então, stop aqui. Stop para a gente poder organizar, ok? Então, beleza. O sistema nervoso central, ele forma o eixo, ele está localizado no eixo do nosso corpo, né? Então, ele é composto. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Que daí a gente vai organizar aqui as nossas ideias, né? Então, o sistema nervoso central, ele vai estar localizado no eixo do nosso corpo, formado, então, aí pelo encéfalo e pela medula espinhal. Então, tá aqui. Vou até colocar do mesmo tamanhozinho, porque ambos são importantes. Ambos são importantes, tá? Então, encéfalo e medula espinhal, certo? O encéfalo, por sua vez, tá? Ele vai apresentar estruturas menores, né? Que vai, então, constituir esse encéfalo, que, então, eu vou colocar aqui a ponte, vou colocar pequenininho, o bulbo, que ainda tem mais uma estrutura que o pessoal não lembrou, se lembrou, coloca aqui. Cadê o tronco encefálico? Tá aqui, que eu vou organizar ele. Ninguém lembrou do mesencéfalo, né, coitadinho? Vou colocar ele aqui, então. Ninguém lembrou do mesencéfalo. 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 Ok. Então, o mesencéfalo vai estar aqui, ó. Vou deixar ele bem pequenininho, porque ele faz parte aqui do tronco encefálico, tá? Então, ele é mesencéfalo, a ponte e o bulbo, nessa sequência aqui. Certo? Aí alguém colocou aqui hipófise. Tá certo, só vou organizar ela no lugar certinho aqui. Cerebelo, ok. Cerebelo faz parte, então, também do encéfalo. Crânio eu vou deixar por enquanto aqui. Meninges eu vou deixar por aqui. Isso aqui eu vou deixar por aqui, tá? Depois eu vou explicar o porquê. Ainda tá faltando umas coisinhas ali. Então, aqui, o nosso encéfalo, vou deixar mais para cá, senão não vai caber todo mundo. Ele é formado por, tá faltando uma estrutura aqui, que é o nosso telencéfalo. Telencéfalo. Então, vou colocar aqui, tá faltando. E também está faltando o nosso diencéfalo. Para completar os nossos órgãos ali que faz parte, tá? Então, o nosso encéfalo, ele vai ser formado pelo telencéfalo. Esse telencéfalo, que são essas dobrinhas, né, que vocês estão vendo aqui, essas dobras, esses giros, que formam o que vocês conhecem, né, por cérebro ou massa encefálica, tá? Juntamente com esse telencéfalo, nós vamos ter ali, né, juntamente com eles, o diencéfalo. Então, os dois vão estar aqui juntinhos, telencéfalo com diencéfalo, né? Nós vamos ter o tronco encefálico. Nesse tronco encefálico, ele é formado por 3 partes, que é o mesencéfalo, vou deixar bem pequenininho, depois eu aumento. Mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. Tronco encefálico, então, é formado pelos 3. Mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? O sistema nervoso central também é formado pelo cerebelo, que vai ser, então, ali a terceira parte. Então, o nosso sistema nervoso central, vou colocar aqui, né?
Ele é formado por telencéfalo, tronco encefálico e por cerebelo, tá? Aqui no diencéfalo, ele vai ter aqui a nossa hipófise. Então, vou colocar ela aqui, ó, tá? Nosso diencéfalo vai ter a nossa hipófise, certo? Todos esses órgãos aqui estão protegidos pelo nosso crânio, certo? Todos esses órgãos aqui estão protegidos pelo nosso crânio. Todos esses órgãos aqui estão protegidos pelas nossas meninges. Todos esses órgãos aqui estão protegidos também pelo líquido cérebro-raquidiano. Tá bom? Então, todas essas estruturas que estão ali fora, elas vão representar para nós a proteção, né? Então, vou escrever aqui de branquinho. Então, todas essas estruturas aqui vão fornecer para nós a proteção. Super reto, né, gente? Vou me adaptando com isso aqui. Proteção. Certo? Então, crânio, meninges e líquido cérebro raquidiano, ou LCR, vai fornecer para nós, então, a proteção, tá bom? Dessas estruturas aqui. O sistema nervoso central, o sistema nervoso central também é formado pela medula espinhal, certo? Quem que protege a medula espinhal? Quem que protege a medula espinhal? Quem que protege a medula espinhal, gente? Coluna vertebral e quem mais? Coluna vertebral e quem mais? Da mesma forma, sim, pera lá, Gabriel, só um pouquinho, ó. Da mesma forma que o sistema nervoso central encéfalo, ele tem a proteção das meninges e do líquido, a medula espinhal, ela também vai ter, né? A única diferença é que, ao invés de ser o crânio, vai ser o que agora? Vai ser a coluna vertebral, certo? Então, escrevam novamente um quadrinho para meninge e um outro quadrinho para o líquido cérebro raquidiano e um quadrinho para a coluna vertebral. Então, escrevam 3 quadrinhos e coloquem ali ao redor da medula espinhal. Coluna vertebral, alguém já escreveu, pode juntar lá com a medula espinhal. Isso. Exatamente, vai estar protegendo aí a nossa medula espinhal, correto? Certo? E agora, que mais? Meninges, pode passar para lá, ao redor ali da nossa medula espinhal. Agora ficou faltando o líquido cérebro raquidiano, pode colocar LCR. LCR é o que vai proteger também, juntamente ali com as meninges, a nossa medula espinhal. Isso, fechou. Exatamente assim. Só diminui um pouquinho para representar que ela vai estar, então, protegendo. Ok, perfeito. Então, nosso sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central, que se localiza no eixo do nosso corpo, formando, então, o nosso encéfalo e a medula espinhal ou espinal. Os dois estão corretos. O encéfalo, ele é protegido pelo crânio. A medula espinhal é protegida, então, pela coluna vertebral, né? Através das vértebras que vão, então, né, ficar umas sobre as outras, né, formando um canal, e no interior dele nós temos, então, a medula espinal protegida, então, por essa parte óssea.
Dentre as proteções, o crânio é a parte mais rígida, dura, proteção maior. Em sequência, vem as meninges, que são os revestimentos, então, do sistema nervoso, tá? Tanto encéfalo quanto medula espinhal. Ao redor, né, no interior ali dessas meninges, nós vamos ter o líquido cérebro raquidiano, ou chamado somente de líquor, e esse líquor também vai servir como proteção. O nosso encéfalo, tá? Ele vai ser, por sua vez, dividido em cérebro, que é o que a gente fala, né, no nosso dia a dia, cérebro, e esse cérebro, por sua vez, ele vai ser dividido em telencéfalo e diencéfalo, ok? Telencéfalo é onde aparece os giros e as dobras, né, que é a parte, então, mais superficial, e o diencéfalo é aquela parte mais central, ele fica escondidinho lá no interior do nosso, né, do nosso encéfalo. Ali, alguém citou, né, a glândula hipófise. A glândula hipófise, ela faz parte do diencéfalo juntamente com tálamo, hipotálamo e a glândula hipófise, que eu não vou colocar nesse momento aqui, porque a gente vai rever isso depois. O encéfalo também ele é formado pelo tronco encefálico. O tronco encefálico ele vai estar aonde? Ele vai estar continuando, né, na parte superior a medula espinhal e conectando com o encéfalo. Então, esse é o tronco encefálico, que ele é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Outra parte que faz, né, que contém aqui o nosso encéfalo é o cerebelo. O cerebelo ele é localizado no osso occipital, na parte posterior do nosso crânio, tá? Ele está aqui, ó, nessa região aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui nesse desenho. Tá aqui, ó. Ele vai estar nessa região aqui, né, posterior, certo? Medula espinhal é a outra parte do sistema nervoso, então, central. É protegido pela coluna vertebral, vai apresentar também as meninges e vai apresentar também o líquor. Então, organização do sistema nervoso central. Como vai ficar muito grande a gente colocar aqui o sistema nervoso periférico, né? Eu coloquei um outro slide só para a gente, então, colocar a organização do sistema nervoso periférico, que daí o sistema nervoso periférico ele tem uma divisão um pouco mais complexa. Até aqui, a organização do sistema nervoso central, tudo ok? Sim? As meninas, a Élica e a Soeli, perguntam lá, meninas. Ok. Ok. Então, beleza. Então, vamos agora para a gente poder, então, verificar aqui a divisão, então, do sistema nervoso periférico, tá bom? Então, deixa eu pegar minha caneta. Vou tentar escrever, falta ainda uns minutinhos, eu vou tentar escrever devagar, para a gente poder, então, entender essa divisão bem certinha aqui do nosso sistema nervoso periférico. Então, veio lá do outro lado, né? Então, a gente vai aqui colocar para vocês o sistema nervoso periférico. Eu acho que é melhor colocar no canto, porque vai ficar muito grande aqui. Vou colocar aqui no cantinho. Opa. Ok. Vou colocar aqui no cantinho, porque senão vai ficar muito... vai ocupar muito espaço. Sistema nervoso
periférico. Gente, o sistema nervoso periférico, ele vai apresentar... Consigo, Isabelle? Consigo sim. Tá? Fique tranquilo. Consigo sim. O sistema nervoso periférico, gente, ele vai ter duas divisões, tá bom? Não sei se eu vou conseguir colocar para vocês aqui toda a divisão hoje, mas vamos lá. Qualquer coisa a gente repassa isso aqui na próxima aula, tá? Ele vai ter, então, essa divisão que ela vamos dizer assim, estrutural, que ela é da estrutura, né, do sistema nervoso periférico, e ele vai ter uma divisão que ela é funcional, tá? Então, vamos por partes. Quais as estruturas que vocês acham que faz parte do nosso sistema nervoso periférico? Podem falar aqui para mim no chat, aqui, ou abrir o microfone, que daí eu vou escrevendo aqui. Qual a estrutura que vocês acham que faz parte do sistema nervoso periférico? Vocês lembram de algum? Tá, peraí, vamos parar. Já colocaram bastante coisa aqui, ó. Células da glia, sim, Malu, vai estar. Ok, beleza. Neurônios, gânglios, nervos, plexos. Tá. Alguém tá colocando a caixinha aqui. Eu vou escrever, tá? Porque não vai caber tudo aqui, é muito grande. Eu vou escrever aqui. Pode apagar as caixinhas, pode apagar. Apaga as caixinhas. Isso, apaga. Porque eu vou escrever aqui, ó. Então, as estruturas que fazem parte aqui do sistema nervoso periférico vai ser essas aqui, ó. Então, alguém já colocou ali. Nervos. Nervos. Esses nervos, tá? A Sueli colocou ali, mistos, eferentes, não. Esses nervos, eles podem ser nervos sensitivos, eles podem ser nervos motores, ou eles podem ser nervos mistos, ok? Nervos sensitivos são aferentes. Nervos motores são eferentes, que a Sueli colocou ali. E os nervos mistos, tá? Então, são nervos, são estruturas que fazem parte, então, do sistema nervoso periférico. Outras estruturas que o pessoal colocou ali foram os gânglios. Gânglios, tá? Gânglios, né? Depois a gente vai voltar na definição de cada um deles. Os gânglios são locais onde ocorre a deposição de corpos celulares de neurônio. Então, a gente já vai voltar nessa definição daqui a pouquinho, tá bom? Outra estrutura que faz parte aqui, né, do sistema nervoso periférico são os plexos entéricos. O que vem a ser esses plexos entéricos? São, então, fibras nervosas que vão ser encontradas na parede do trato gastrointestinal. Então, lá na parede do estômago, lá na parede do intestino, certo? Então, isso é que nós chamamos de plexo entérico. São fibras nervosas, são células nervosas, são neurônios que são encontrados na parede do trato gastrointestinal. Outra estrutura que também vai fazer parte do sistema nervoso periférico são os receptores sensitivos. Receptores sensitivos. Nossa, que horrível que ficou isso aqui. Receptores sensitivos, tá? Ai, apaguei tudo. Eita, nós. Vamos lá, escrevemos de novo. E vocês vão anotando aí. Receptores sensitivos.
O que são esses receptores sensitivos, gente? São, então, aqueles receptores que vão captar aí dor, que vai, então, captar calor, que vai captar frio, tá? Então, todos esses receptores, eles vão entrar, então, aqui, né, como fazendo parte, então, do sistema nervoso periférico, ok? Então, essas são as estruturas que fazem parte do sistema nervoso periférico. Bem, isso é, então, a organização dele estrutural. Mas a gente tem também a organização, né, ou a divisão funcional. Essa organização funcional, vou colocar aqui uma chave, ela vai ser dividida aqui em sistema nervoso somático, sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso entérico, tá? Conseguiram pegar o nome de cada um deles? Então, olha lá. Sistema nervoso somático, sistema nervoso autônomo, sistema nervoso entérico. O que vem a ser, então, esse sistema nervoso somático, tá? Somático tem a ver com o soma. O que é o soma, tá? São, por exemplo, neurônios sensitivos, tá? Neurônios sensitivos que vão estar espalhados no nosso corpo todo, tá? Neurônios sensitivos que vão estar presentes nos nossos olhos, no nosso nariz, né, para sentir o olfato, na nossa, né, no ouvido para captar o som, na nossa boca, na língua para captar o gosto, tá? Que vai ser responsável aí pelos nossos sentidos, tá? Vai estar espalhado pelo nosso corpo todo, responsável pela sensação, certo? Então, isso é o sistema nervoso somático, tá? Então, são neurônios sensitivos que vão estar presentes, tá? Na nossa cabeça, no nosso tronco, nos nossos membros e que tem essa função, então, de captar os estímulos. Além dessa parte sensitiva, vai ter também a parte motora. Então, aqui, olha, o sistema nervoso somático, ele vai ter aqui, né, neurônios. Vai ter neurônios sensitivos e vai ter também neurônios motores. Neurônios sensitivos e também vai ter, então, esses neurônios motores. Certo? Os sensitivos foi o que eu falei para vocês. Vai estar presente, então, nos órgãos dos sentidos, vai estar espalhado, então, pelo nosso corpo todo, com essa função de captar, então, os estímulos, tá? Já o sistema nervoso somático, que tem os neurônios motores, eles vão estar, então, mandando informação, sabe para quem? Para os músculos esqueléticos. Músculos esqueléticos. Ou seja, tá? É ele que vai ser responsável pelos nossos movimentos, ok? Ele é que vai controlar, então, os nossos músculos, tá? Esquelético. Esse controle, pessoal, ele é voluntário ou involuntário? O que vocês acham? O controle dos nossos músculos esqueléticos. Voluntário, ou seja, ele depende da minha vontade, tá? Então, aqui, ó. Voluntário. Voluntário, tá? Então, assim, se eu quero mexer o braço,
eu vou mexer o braço. Se eu quero mexer, né, a cabeça, o músculo da cabeça, eu vou mexer o músculo da cabeça. Então, o sistema nervoso somático, a parte motora, vai controlar os nossos músculos estriados esqueléticos de maneira, então, voluntária. Certo, beleza. Assim como aqui eu tenho neurônio sensitivo e tenho neurônios motores, no sistema nervoso autonômico ou autônomo, eu também vou apresentar neurônios sensitivos e também vou apresentar neurônios motores, tá? Então, aqui eu também vou ter, ó, neurônios sensitivos e aqui eu vou ter também neurônios motores, certo? Os neurônios sensitivos, eles vão estar lá nas vísceras. Eles vão estar nas vísceras, tá? Que tipo de vísceras? Ah, vai estar lá no estômago, nos pulmões, no intestino, tá? Por que que eles vão estar ali? Para captar a alteração química destes órgãos, né? Dessas vísceras. Então, por exemplo, se lá no estômago, né, eu tenho uma alteração do pH, então eu tenho lá neurônios sensitivos que vão estar captando essa alteração química do estômago, ou seja, mudou o pH do estômago, está muito ácido, né? Então ele já manda uma informação para o sistema nervoso central para ele fazer alguma coisa para controlar essa acidez, tá? Outro exemplo, lá nos pulmões, né? Os pulmões, eles liberam, né, o CO2 e eles captam o oxigênio. Então, lá nos pulmões, eu também tenho neurônios sensitivos que vão estar monitorando, né, o oxigênio entrando, o CO2 saindo, vai estar monitorando essa quantidade, então, de gases que está entrando e saindo, tá? Para mandar essas informações para o sistema nervoso central, e o sistema nervoso central vai controlar lá, olha, respira mais profundamente, né? Tem uma respiração, aquele que é o inspirar e expirar, uma maior frequência para captar mais oxigênio, tá bom? Então, isso é uma forma, então, de captar essas alterações químicas das vísceras. Então, quem faz isso é o sistema nervoso autônomo, a parte sensitiva. A parte motora, tá? Ela vai controlar aqui, vou colocar uma flechinha, ela vai controlar o músculo liso. Opa! Ela vai controlar o músculo liso. Ela vai controlar também o músculo cardíaco, tá? Vamos apagar isso aqui, ó. Ficou feio. Vai controlar também o músculo cardíaco, ou seja, o coração. Tá? Vai controlar também as glândulas. Vai controlar também as glândulas. Esse controle aqui do músculo liso lá do útero, da bexiga urinária, tá? O controle do coração, o controle das glândulas, esse controle, ele é voluntário ou ele é involuntário? Escrevam aí para mim. Involuntário, exatamente, tá? Então, esse controle aqui, ele vai ser involuntário. Nossa, que horror essa letra. Muito ruim escrever aqui no Blackboard com a mesa digitalizadora. Lá no PowerPoint é melhor. Involuntário, tá? Então, beleza. Então, a gente já viu que o sistema nervoso somático, ele tem uma parte sensitiva e tem uma parte motora. Eu vi, então, que o sistema nervoso autônomo também tem uma parte sensitiva e tem uma parte motora, certo? O sistema nervoso entérico, ele é responsável e ele é chamado de cérebro
do intestino, certo? Então, todas as funções dele vai estar relacionadas com o trato gastrointestinal. Então, tá aqui, ó. Trato gastrointestinal, certo? E ele também vai ter a sua parte, né, de neurônios sensitivos, e ele também vai ter a parte de neurônios motores, igual a gente verificou, né, nas outras divisões, tá bom? Ok? Então, aqui o sistema nervoso entérico, a parte sensitiva, ela também ajuda a captar as informações das vísceras, tá bom? Assim como lá, né, o sistema nervoso autônomo também pegava as informações das vísceras, aqui também no sistema nervoso entérico, ele também vai captar essas informações, tá? Então, lá se tá ácido, se não tá ácido, se tem gás carbônico a mais, se tem a menos, então ele também vai captar essas informações. E a parte motora, ela vai estar relacionada com aquele movimento peristáltico. Então, tá aqui, ó. Peristáltico. O que é esse peristáltico? É o movimento, então, né, lá do nosso trato gastrointestinal para o transporte do alimento. O sistema nervoso entérico, ele tem um controle, né, de forma voluntária ou involuntária? O sistema nervoso, ele tem essa função que ela é voluntária ou involuntária. A Maria Fernanda colocou ali. Ela também é involuntária, ou seja, ela não depende da nossa vontade, certo? Então, beleza. Então, agora aqui a gente tem a organização do nosso sistema nervoso periférico, certo? Deu para entender essa organização, pessoal? Vocês têm aqui perguntas? Aqui da organização do sistema nervoso central, então, revisando, sistema nervoso central, encéfalo, medula espinhal, né? E aqui vocês vão ter a divisão do sistema nervoso periférico, que ele é composto, então, por nervos, gânglios, plexos entéricos, receptores sensitivos, tá? Esse sistema nervoso periférico, de forma, então, funcional, ele vai ser dividido. Sistema nervoso periférico, sistema nervoso somático, sistema nervoso autônomo e sistema nervoso entérico. Pergunta agora, para quem já fez a fisiologia, tem que saber responder essa, hein? Vamos lá. Qual da divisão desse sistema, somático, autônomo e entérico, ele tem uma divisão chamada de divisão simpática e parasimpática? Ai, 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 ai. Lívia, ó. Qual da divisão? Somático, autônomo. Ah, tá, você já respondeu. O autonômico. Eu pensei que tinha que colocar outra coisa. O autonômico, tá? O sistema nervoso autônomo ou autonômico, ele tem, vamos dizer assim, dois ramos, né? Duas subdivisões, que é, então, a divisão simpática e a divisão parasimpática. A divisão simpática, tá? Ela tem, geralmente, porque tem exceções, tá? Geralmente, ela faz, então, o aumento dos estímulos, o aumento das respostas. Então, por exemplo, ele aumenta a frequência cardíaca, enquanto que a divisão parasimpática, ele diminui a frequência cardíaca. Então, na maioria das vezes, né, essa divisão simpática e parasimpática, elas trabalham de formas opostas. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Então, aumento da frequência cardíaca pela simpática e a diminuição da frequência cardíaca pela parte, então, parasimpática. Correto?
Beleza? Ok, eu vou parar aqui a nossa gravação, porque nós chegamos ao final da nossa aulinha.